Olá amigas, tudo bem? Aqui é a Bruna do canal Bru Crocheteria e sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Então, amigas, voltei depois de uma semana aí sumida. Sei que eu sumi, não dei satisfação nem nada, mas eu tirei um tempinho pra me reorganizar e tudo mais, planejar as próximas semanas. Mas agora estou de volta em nome de Jesus e quero trazer muitas coisas novas aí pra vocês. Então, amigas, no vídeo de hoje eu vou atualizar o que vai ser as próximas produções, como é que tá indo as produções que estão em andamento e também um projetinho novo que eu espero que todos vocês participem aí comigo, tá? Então, gente, eu tô na saga daqueles 12 americanos, que são uma encomenda pra minha chefe. Eu tô já no 5º, olha só. E falta mais um que eu preciso entregar até quarta-feira, dia 18, tá? Porque eu acredito que ela vai fazer algum almoço nos feriados, né? Que vai ser feriado quinta. E sexta vai ser feriadão, então eu acredito que ela vai receber gente lá na casa dela e tudo mais. E ela me pediu pelo menos 6 até o dia 18. Então vão ser 6 americanos todo bordô e 6 com a base bordô e o bico cru. Então, amigas, aqui está o país final. Aqui está já os finalizados. Então eu tenho já 4 desse, totalmente no bordô. Olha só que lindo. Tá meio amassado porque eu deixei dobrado ali, mas depois no final eu vou passar, vou, enfim, fazer blocar certinho. Mas ele tá assim, então é a base toda fechada, com pontos altos. E aqui o bico ele é bem trabalhado, olha, super lindo. Ele é um modelo excelente, ele fica com 185 gramas cada um. E ele é bem trabalhado, ele é bem demoradinho de fazer, porque são várias etapas. Primeiro faz toda essa base fechada, aí depois vem uma carreira aqui das argolas e dos pontos aqui, as correntinhas. Aí depois tem que botar 18 pontos altos aqui dentro da argola, mais ponto baixo aqui, aí depois vem mais uma carreira de pontos altos separados por uma correntinha. E depois no final ainda vem os picôs, então é bem trabalhadinho, bem demorado. Então eu estou indo aos poucos, tá? Então já temos 1, 2, 3 e 4. Aí eu estou já finalizando o 5º, tá? Já tô na parte dos picôs aqui da 5ª peça. Aí vai faltar só mais um, que eu quero já iniciar hoje, se Deus quiser, e já deixar bem adiantado que daí entre amanhã e terça eu já finalizo tudo, já passo direitinho, embalo e tal, pra entregar pra ela na quarta-feira. E também eu já tenho um finalizado dos próximos 6, que vai ser assim, com a base bordô e o bico cru. Olha, gente, que coisa mais linda, parece que no cru dá mais um destaque ainda no bico, sabe? E eu amei. Assim, gente, eu não arrematei nada ainda, porque eu quero fazer os arremates com o fio de polipropileno, se der certo, pra eu testar, ver como é que fica e não precisar fazer um monte de nozinho. Apesar de ser apenas 2 arremates, né, nesses aqui que são todos de uma cor, é apenas esse aqui da base e o que finaliza, né? Mas enfim. Agora eu vou falar pra vocês as próximas encomendas que eu tenho aí no papel, que se Deus quiser também vou estar gravando pra vocês essas produções. Mas eu tenho bastante encomenda aí pela frente. E também já deixei anotado algumas pronto-entregas que eu quero fazer depois que der uma aliviada nessas encomendas, tá? Então, tem os 12 americanos que eu já estou produzindo. Tem um jogo Loren, que é daquele tapetinho, vou deixar a foto aqui pra vocês. É o tapetinho mega fácil lá do canal da Loren. Porém, eu vou fazer uma versão de jogo de banheiro dele. Então, eu já iniciei aqui o tapete maior, que ele vai ser todo em tons de grafite com o cinza claro. Que vocês já estão cansadas de ver aqui, né? Mas é o que mais sai pra mim. Então, a base dele toda vai ser no grafite e o bico vai ser no cinza claro. Aqui já tem um tapete grande que eu já tinha iniciado, mas como a minha chefe decidiu
né, os 6 com urgência depois, aí eu dei uma pausa nele, porque não tem prazo de entrega. Então vai ser um tapete do tamanho normal, que fica mais ou menos 60 centímetros, um tapete menor, que daí eu acho que eu vou produzir ele todo com agulha de 3,5 para ele ficar mais reduzidinho, e a tampa do vaso, tá bom? Tenho também um jogo do tapete de hexágono, gente, graças a Deus, eu tô muito feliz que eu vou poder fazer ele de novo em outras cores, né, e vão ser cores mais neutras, então vai chamar mais a atenção do povo, que como eu fiz ele no rosa, né, tipo, é uma cor boa, mas aqui no sul, pelo menos, o pessoal não é muito tão colorido, sabe? Então eu vou ter essa chance de fazer essa encomenda com cores mais neutras, que daí o pessoal também já tem mais uma ideia de como ele fica com outras cores. Então vai ser uma passadeira, né, de hexágono, que vai ficar com mais ou menos 80 centímetros, por aí. E o jogo que eu falo é porque ela queria um centrinho de mesa. E aí eu mostrei pra ela algumas opções, tipo de americano mesmo, porque ela queria bem curtinho, sabe? Aí eu mostrei esse aqui, mostrei um outro. Mas daí ela veio com a ideia da gente fazer um centrinho de mesa de hexágono também. Então eu vou fazer o hexágono com umas carreiras a menos, pra ele ficar um pouco menor. E daí eu vou juntar 4, entendeu? Aí ele vai ficar assim, mais ou menos. Vai ficar com uns 30, 40 centímetros. E daí eu tô muito ansiosa pra ver o resultado final dele. Antes desse do hexágono e do tapete Loren, eu provavelmente vou ter que iniciar a encomenda da minha mãe. Ela vai viajar pra Brasília agora, começo de julho, e ela quer presentear a minha tia, né, que vai hospedar eles. Então ela encomendou 4 americanos. Ela disse que eu podia escolher o modelo e tudo mais. Então eu acredito que eu vou fazer ele nesse modelo aqui, eu não me lembro o nome agora, mas eu tiro uma foto e mando pra vocês, que eu vi no canal da Johanna e eu achei maravilhoso e queria fazer ele também. Ou se não, eu quero fazer nesse modelo aqui, que ele é naquele modelo mais pra borboleta, sabe? Que eu já vi várias meninas usando esse modelo aqui pra fazer o americano de borboletas. Então eu queria fazer ele também, vai ser um desses dois, tá? E eu vou fazer ele no craft da Criativa. Tô muito ansiosa pra usar essa cor, desde que chegou eu achei maravilhoso. Então eu vou utilizar essa oportunidade pra usar o craft, né? Já que ela também não tem muita preferência de cor. Não sei se vai ser completamente 100% no craft, ou se eu vou deixar algum detalhezinho no cru, ou alguma coisa do tipo, mas eu acredito que seja tudo no craft, tá? E aí ela vai ir para Brasília, ali acho que dia 5 ou 6 de julho, então eu preciso me apressar. Essa semana, graças a Deus, tem um feriadão, né, como eu falei pra vocês, dia 19 e 20, então eu vou ficar aí 4 dias em casa, né, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu quero aproveitar que eu também não vou tocar na igreja, então eu não vou ter aquele compromisso de música, de estudar as músicas e tudo mais, e vou focar 100% no crochê, tá? E as últimas 2 encomendas, elas são bem diferentes, porque eu não fiz ainda aqui na minha loja. A primeira é um tapete quadriculado, eu vou deixar a referência aqui que a cliente me mandou. E ele é feito com fio conduzido, tá, gente? Eu falei pra ela que eu nunca trabalhei com fio conduzido, então eu teria que fazer um teste. Ou eu faço ele no fio conduzido, ou eu faria vários mini squarezinhos e costuraria tudo junto. Talvez nem seria, tipo, assim, um square liso, sabe? Talvez um square mais trabalhadinho, mas ele daria o mesmo efeito do quadriculado. Então, ela quer com mais ou menos 1,20 m, talvez, pra botar lá no corredor dela. E então vamos ver como é que vai sair essa produção. Já a última encomenda que eu tenho até o momento seria de chaveiro. Sim, gente, chaveiro. Eu já fiz um chaveiro de polvinho com a Tâmara do canal TK Crochê. E eu amei fazer. Se eu pudesse, eu faria um estoque com certeza de amigurumi normal e amigurumi pelúcia. Porque eu amo fazer amigurumi, amo o resultado final. E eu teria vários, faria de vários jeitos, tamanhos e formatos. Mas enfim, eu vou fazer esse chaveiro que ele é de ursinho.
Vou deixar a foto dele aqui também. Eu dei essas duas referências pra ela, mas ela gostou do modelo de um e a cor do outro. Então vai ser esse modelo com a cor chocolate, tá bom? É lá do canal Chuchu Crochê, é uma crocheteira chinesa que ela tem um canal aqui no YouTube e ela faz várias dessas coisinhas fofas. Então eu amei e já quero muito fazer. Agora eu vou crochetando aqui um pouquinho, né? Aproveitar. Se eu achar minha agulha, que eu... Aqui, achei. E vou conversando com vocês. Então, gente, lembrando que todas essas encomendas serão destinadas ao projeto do hashtag Crescendo Juntas para trocar de celular, tá? Então, eu tô deixando o meu salário de CLT pra pagar outras contas, né? Boletos que não tem fim, etc. E o meu dinheiro do crochê eu vou deixar totalmente destinado para isso, tá? Para essas outras metas que eu tenho. E algumas das prontas entregas que eu queria fazer são mais trilhos, deixar prontos trilhos, alguns de folha, alguns, tipo, totalmente retos, assim, pra pessoa botar junto com os jogos americanos, que eu acho que fica bem legal também. E talvez alguns ovais também. E centrinho de mesa, porque algumas pessoas já me pediram também que não tenha a mesa muito grande. Às vezes não quer deixar aquele baita trilho, aí deixa só o centrinho de mesa também. Eu também já tô juntando aqui um novelinho, gente, de sobrinhas pra eu tá fazendo o tapetão de sala de sobrinhas, gente. Quero muito fazer pra deixar na minha futura casa, né? Depois que eu casar, eu quero deixar no ateliê, que a gente tá alugando um apartamento de 2 quartos, né? Eu e meu noivo. E aí um quarto a gente vai dormir, né? Obviamente. E no outro a gente vai montar, então, o meu mini ateliêzinho e deixar outras coisas também, tipo de música, meu teclado, as coisas de bateria dele e tudo mais. E, amigas, eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Que eu também vou começar a trabalhar com o fio 8, tá? Então, todas as minhas produções, todos os cones que eu tenho atualmente são no fio 6. E eu queria testar o fio 8 pra ver se eu gosto, se eu iria me adaptar, se as peças iam ficar, né, do meu agrado, porque eu acho que o fio 8 rende bem mais e é bem mais rápido, porque como ele cresce mais, né, então não precisa fazer tantas carreiras. E eu tenho um ponto muito, muito, muito apertadinho, então acaba que demora muito pra crescer a peça e no fim ela nunca fica no tamanho que eu queria, mais ou menos, sabe? Tipo, por exemplo, esse americano aqui, a minha chefe, ela pediu que fosse de 42 centímetros de largura. E daí acabou que eu tive que fazer a base a base, uma parte aqui na agulha 4, com a mão bem levinha, bem soltinha. E o resto aqui na agulha 13,5, sabe? Pra dar certo. Então eu comprei já na Criativa um kitzinho de 3 cones de fio 8. Porque tava na promoção. E como eu falei com vocês, acho que no vídeo passado, a maioria dos fios da Criativa tá vindo muito fininho. Esse aqui é da Aroma, tá? Mas esse cone aqui que eu peguei também, eu acho que a maioria das marcas, elas estão mudando um pouco a espessura do fio. E a Tâmara e a Johanna, a gente tem achado muito fininho o fio 6. Então, pra nós que já tem o ponto mais apertado, fica menor ainda, sabe? Até o trilho tulipas que eu fiz, o primeiro com o cru, ele tava um fio mais grosso, então ele ficou maior. Agora, o cinza, que veio um fio bem fininho, acabou que ele ficou bem menor, sabe? Então eu queria testar o 8 até pra isso, porque de repente o 8 ele tá mais ou menos na espessura 6 que a gente queria. Então quando chegar eu com certeza vou fazer um unboxing aqui pra vocês. E além dos fio 8 que eu comprei na Criativa, eu também comprei um kit de barbantes da LM Barbantes. Sim, gente, eu tinha muita curiosidade em testar, porque eles vendem o quilo a R$18,50. Antigamente era 18, né? Agora tá R$18,50. E eles também vendem multicolor e peludinhos. E até os fios Encanto,
aqueles dourado, prata, enfim, eles também têm tudo da própria marca deles. Eles são de Minas Gerais e a Tamara Johanna, a Aninha Redex, acho que talvez a Val também já testou os barbantes dele. Eu tinha muita curiosidade, porém o frete não tava compensando, sabe? Porque eu moro aqui no sul. Então, dividindo o frete nos barbantes, assim, comprando tipo unidade ou comprando até 5, não vale a pena, sabe? Considerando tipo o preço da Criativa, por exemplo. Mas eu comprei um kit lá que eles fizeram promocional, que vem 6 quilos de barbante no fio 6, né? Vem 1 quilo de cada cor. E vem 2 encantos, no caso um dourado e um prata, e vem um multicolor, que vai vir um multicolor verde. Então eu amei, porque daí eu posso conhecer tudo da marca, assim, de uma vez só. E o preço super acessível, foi R$137 esse kit, com 6 quilos, mais 2 encantos e mais um multicolor. Tem um kit lá também de 9 quilos, que é R$156, se não me engano. Também eu achei que valeu super a pena. Vai sair pra mim com frete mais ou menos R$22, R$23 o quilo, né? Então eu achei que super compensou e eu tô muito animada pra chegar logo. Tava previsto pra chegar quinta-feira. Só que eu espero que não, porque eu botei lá no endereço da minha empresa, né, onde eu trabalho. E aí, como vai ser feriado, eu não vou estar lá pra receber. Mas oremos pra que chegue até quarta-feira. Enfim, amigas, eu tive essa pausinha aí porque nossa, tava tossindo demais, eu não tava conseguindo falar mais, né? Mas enfim, eu finalizei o quinto e agora só falta o último, tá? Olha que belezura, gente. Dá um trabalhão, mas fica lindo de morrer. 3, 4 e 5, tá? Também outra novidade que eu queria compartilhar com vocês é que eu comprei também na Shopee algumas etiquetas circulares, assim, pequenininha, pra colocar nos americanos e coisas de mesa, assim, né? Ou de repente uma peça muito especial, tipo um tapete de hexágono, alguma coisa assim. Eu quero estar adicionando as etiquetas que eu acho que fica um resultado bem mais profissional, assim, bem mais, sabe, de presença, que tem etiqueta e tudo mais. Apesar de não ser uma etiqueta personalizada, eu comprei uma mais padrãozinha mesmo, mas pra dar esse toque. E aí, se eu gostar de usar, de colocar, enfim, daí eu vou aprimorando. Eu comprei de acrílico. Vou ver se eu deixo uma foto aqui pra vocês, né? Que eu sempre deixo foto de tudo. Mas ela é bem bonitinha. Eu queria no rosé, porque como a logo da loja, tudo da loja, sacola e tudo mais, é tudo rosa. Aí eu achei que o rosé ia ser tudo. Mas as meninas falaram que era bom, tipo, comprar um mais neutro, né? Um dourado, um prata, que vai combinar com todas as cores. Mas eu pedi lá metade dourado e metade rosé, se desse, né? Se não der, que foi 55 unidades, mas se não der, daí vai vir tudo no dourado, ok? Aí pra encomenda, essa encomenda aqui, eu acho que não vai chegar a tempo. Não sei se chega até quarta-feira, até tem que dar uma olhadinha na Shopee aonde que tá. Se já saiu, se já foi enviado, como é que tá. Mas na encomenda da minha mãe, que ela vai levar pra minha tia em Brasília, eu já quero tá adicionando as etiquetas, tá bom? E daí, futuramente, quero fazer as mais compridinhas, assim, pra colocar em tapete, coisa arada. Ok? Então, lembrando também, não sei se eu já falei nesse vídeo, mas reforçando que todas essas encomendas estarão sendo destinadas ao desafio, ok? Para a gente conseguir aí adquirir o nosso tão sonhado iPhone 13.
Ok? Então, amigas, agora eu vou estar apresentando a ideia que eu tive na nossa hora da palavra, tá? Então, como você sabe, nesse primeiro vídeo, sempre no final eu deixo um versículo com vocês e uma reflexãozinha, né, do que eu li e tudo mais. E eu acho que é super importante, uma maneira da gente parar um pouco, refletir, aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Até para as meninas que não são cristãs e gostariam de conhecer um pouco mais, ou precisam de alguma palavra de motivação, de apoio, de consolo, enfim. Mas eu quero estar me empenhando mais na leitura bíblica, então eu vou fazer esse projeto não só para trazer para vocês, mas também como incentivo para mim mesma de ler a Bíblia assim, tipo, de cabo a rabo. Mas claro, eu não vou ler aqui com vocês assim, de Janeiro a Apocalipse nessa ordem. Mas eu vou escolher aqui um livro. Eu estou entre João, né, que é um dos evangelhos e fala bem sobre a história de Jesus. Ou se eu começar por Gênesis mesmo, mas eu acho que eu vou começar por João, que é melhor. E aí eu vou ler então com vocês, acredito que um capítulo ou meio capítulo por vídeo, tá? Se for um capítulo muito grande eu vou ler só metade, se for menorzinho eu leio um, e assim por diante. Então cada vídeo a gente vai lendo um capítulo juntas, e aí a gente acaba lendo a Bíblia toda juntas. Né? Porque vai demorar bastante, claro, mas a gente pode ir indo assim. Se acontecer de eu não conseguir gravar vídeo, mas se eu continuar lendo em casa, aí eu venho trazendo os resumos pra vocês. Por exemplo, hoje nós vamos ler o 3, mas no capítulo 2 aconteceu isso, no 1 aconteceu aquilo, etc. E assim vão indo, tá? Se vocês tiverem alguma ideia também de como eu posso trazer isso de uma melhor maneira, se vocês querem que eu só leia e é isso, se vocês querem que eu explique também quais os próximos livros, né? Por exemplo, eu vou começar com João, aí no próximo vamos ler tal. Então vão deixando aí nos comentários. E também me deixa aí nos comentários quem vai querer participar, enfim, ler junto comigo. Não é nada muito sério, tá, gente? Como eu falei, é mais um incentivo pra mim mesma de ler mais, de me aprofundar mais na palavra. E com isso eu vou estar compartilhando também com vocês, tá bom? Então eu tenho essa minha Bíblia aqui, que ela é uma Bíblia normal, assim, ela não tem nada de especial. Mas eu gosto dela porque ela tem a letra bem grande. E ela é boa de levar, boa de manusear, boa de tudo. Eu amo essa Bíblia. Por mais que eu comprei uma outra muito mais tecnológica, mais linda, mais tudo, mas eu sempre volto pra essa aqui. E ela é na linguagem Almeida, revista e atualizada. Então é uma versão mais antiga e mais fiel às escrituras originais, né? E eu tenho essa daqui, que vocês já viram em alguns vídeos também, que é a Bíblia The Purpose Book da companhia Purpose Paper, ok? Então eles fazem várias bíblias assim, bem lindas, bem aesthetic. Essa aqui é a minha, é a Vitral, que eu acho que foi um dos últimos lançamentos. E ela é uma bíblia de anotação. Então ela tem aqui a bíblia no meio e tem esse espacinho aqui pra fazer anotação, desenho. Tem gente que faz Bible Journaling, faz umas colagens e tudo mais. E essa aqui é a versão Almeida, século XXI. Então é uma versão mais fácil de entender. E aí, de repente, eu posso ler também na NVI, que é uma linguagem mais de hoje, se vocês preferirem. E aí, vocês vão me ajudando aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, vou começar então pelo capítulo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos vierem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, gente, a minha Bíblia já tá toda marcada aqui nessa parte, porque ela fala sobre a criação, fala sobre a identidade de Deus, que ele era o Verbo, ele estava no início, e também já começa uma introdução de João, né? João Batista. Então, vamos dar continuidade mais um pouco. E aí eu acho que eu vou parar ali no versículo 29, ou talvez no 31, né? Que daí depois começa o batismo de Jesus. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Gente, esse versículo é tudo. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço perdão por ter sumido aí essa semana, mas vou me esforçar para essa semana trazer mais novidades para vocês, mais vídeos para vocês. Não se esqueçam de deixar o like, de comentar nesse vídeo sobre o que vocês acharam, quem vai querer ler junto comigo e tudo mais. E também de compartilhar esse vídeo com as amigas crocheteiras e as não crocheteiras também, mas que gostam de ver um pouquinho de cada coisa. Tá bom? Então é isso. Um beijo e boa semana a todo mundo.